E aí, pessoal, será que o Brasil vai sair da segunda colocação e assumir a liderança mundial? É isso mesmo, tem uma proposta do governo brasileiro que, se for aprovada no Congresso, nós seremos o primeiro país do mundo. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Se você não sabe em qual assunto que eu estou falando, é isso mesmo que você pensou. Estamos falando aqui de impostos sobre as empresas. Então hoje o Brasil ele tem a segunda maior alíquota de impostos de renda sobre empresas do planeta Terra, com 34%, e a gente perde somente para um país, que é a Ilha de Malta, que tem 35%. Mas o governo, não satisfeito em ser o segundo colocado, não satisfeito que o Brasil já é um dos maiores impostos sobre o consumo do mundo, então quando você vai consumir a sua conta de luz, quando você vai pagar a sua conta de telefone, quando você vai comprar remédio, quando você vai comprar um eletrônico, você já paga embutido nesse produto quase 50% de impostos. Então você compra lá R$100 de conta de luz, metade imposto, metade luz. Você vai comprar uma geladeira, metade imposto, metade geladeira. Então você já pagou tudo isso. Depois tem o imposto de renda, que é a pessoa que vai investir no Brasil. Então, um estrangeiro vem para cá, vai construir uma empresa, vai gerar empregos, vai investir. Quando ele conseguir pagar todos esses impostos, imposto sobre a folha de pagamento, imposto sobre as vendas, imposto sobre isso, sobre aquilo, a hora que gerar o lucro da empresa, o lucro dele, aí vai vir um imposto no lucro da empresa, que no Brasil hoje é de 34%. A média de imposto de renda global nos países ricos, ou seja, na OCDE, os países, o clube lá de países desenvolvidos, a média de imposto sobre empresas é 19%. E no Brasil é já, nesse momento, 34%. Para ser justo, vamos lembrar, no Brasil não existe imposto no dividendo. Então, quando você teve o lucro na empresa, você vai lá, paga os 34% e aí você distribui para os donos da empresa sem pagar um segundo imposto, que é o imposto no dividendo. Quando você está num país rico, você vai pagar 19% e depois, se você distribuir uma parte disso, você ainda paga o imposto no dividendo. Então, temos que ser justo e equilibrar o jogo. Mas o Brasil é extremamente alto, com 34%, e o governo, não satisfeito, mandou para a Câmara agora um novo pacote de impostos com dois aumentos. O aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, que é basicamente imposto de renda disfarçado, tá? É a mesma regra do imposto de renda. Hoje você paga no Brasil 25% de imposto de renda e mais 9% de contribuição social. É um nomezinho disfarçado para não dizer que o imposto de renda é o imposto completo, dando um total de 34%. E na Ilha de Malta, na pequena e minúscula ilhazinha lá no Mediterrâneo, paga-se um pouquinho mais que o Brasil, mas nós não estamos satisfeitos e queremos a liderança. Então, com a proposta do governo, se passar na Câmara, nós vamos também para 35% de contribuição social. Dizem eles que é temporário, que aí volta depois, mas a gente sabe que imposto no Brasil para subir é garantido e para descer nunca mais volta. E depois, não satisfeito, o governo quer aumentar um outro imposto, chama-se JCP, que muita gente não conhece, ele é complexo de explicar, mas basicamente chama-se juros sobre capital próprio. Então você que é empreendedor, você que tem uma padaria, sei lá, uma rede de padarias, e você emprestou dinheiro para sua empresa, você investiu o seu dinheiro, você tem que pagar, de certa forma, um imposto sobre esse dinheiro que você emprestou para sua própria empresa. Atualmente é 15%, o governo quer aumentar para 20% o juros sobre capital próprio. Enfim, a explicação é um pouco mais longa, mas só para simplificar, é basicamente o governo federal com aquela sanha, aquela vontade, aquela fome de impostos, aquela fome pelo seu bolso, tá? Não tenha dúvida, se você está falando... Isso é imposto de renda do empresário lá malvadão, é ele que pague. Cara, pelo amor de Deus, o empresário não é burro. Se o governo aumenta o imposto para o empresário, ele vai obrigatoriamente repassar para você, ele vai te cobrar isso, porque ele não vai falar assim... Puxa, veio um imposto, vamos ter prejuízo aqui, quebrar a empresa? Não, ele vai repassar para o preço, então você paga também esse aumento de impostos. E para bancos também, o governo está aumentando o imposto ainda mais sobre bancos. A contribuição social sobre bancos não é de 9%, ela já é 20% hoje. Então você pergunta, por que o juro no Brasil é tão caro? Por que o banco enfia tanto a faca? Tem vários motivos, mas o principal motivo é que tem muitos impostos sobre o juro do banco e o banco não vai deixar de ganhar o dele. Então, toda vez que o governo aumenta o imposto, o banco fala lá, beleza, mete a faca mais em você. O governo manda a conta para o banco manda a conta para você. Então você vai pagar essa conta, seja no teu empréstimo, seja no teu cheque especial, ou seja quando você estiver comprando qualquer coisa. E por que o governo quer tanta arrecadação? Porque nós temos hoje no Brasil um governo que tem uma visão estatista, uma visão de que gastar é bom, de que Estado é bacana. Quanto mais companheirada lá, quanto mais carguinhos, quanto mais privilégios, quanto mais gente mamando nas tetinhas, mais apoio eles vão ter e assim eles conseguem consolidar poder. É uma questão de poder. O grupo que está no poder fala o seguinte:
Vamos encher aqui a companheirada de cargos, de dinheiro, de mamatas, vamos dar uma grana para os juízes, vamos dar uma grana para os jornalistas, vamos dar uma grana para os artistas, vamos dar uma grana geral para todo mundo que tem poder e influência no Brasil. Inclusive grandes empresários, tem grandes empresários também lá de Conchavo, mamando lá numa tetinha do governo, e aí isso gera um rombo gigante, porque o Estado vai ficando cada vez mais inchado, vai ficando um peso morto cada vez mais caro, e isso tem que ser pago por alguém. Ou o governo vai gerar um buraco nas contas, vai gerar dívida, vai ter que pagar mais juros, ou ele vai imprimir dinheiro e vai gerar inflação, que você vai ter que pagar também, ou ele simplesmente aumenta o imposto e enfia a mão diretamente no seu bolso, que é o que está acontecendo agora. Então nós, como país, nós escolhemos esse caminho, a galera que foi lá, apertou o número lá do governo, confirmou, escolheu esse caminho, desejou isso, votou para isso, e é isso que nós temos agora nessa linha de pensamento. Nós precisamos, com o governo atual, fazer pressão para que ele mude a sua sanha arrecadadora, mude a sua fome, e claro, na hora da eleição, escolher especialmente deputados e senadores que possam barrar isso. Esse é o trabalho do ranking dos políticos. Nós não focamos no governo federal, nós focamos no Congresso, e agora o ranking está lá, fazendo corpo a corpo no Congresso, tentando atuar igual o goleiro, igual a defesa aí do Brasil, contra essa fome de arrecadação. Ah, governo, vocês tá faltando dinheiro e está com buraco? Então corte um pouco na carne, corte um pouco dos privilégios das mamatas, diminua um pouco essa mordida e não venha para cima do bolso das pessoas que produzem no Brasil. Ainda não está perdida essa briga, estamos aí com muitas frentes parlamentares articulando. A equipe do ranking está em Brasília hoje, indo de gabinete em gabinete, falando com deputados, falando com senadores. Não tem como aprovar isso sem passar pelo Congresso, então você que está me assistindo pode ajudar muito, votando bem em deputados e senadores sérios e divulgando o ranking dos políticos para todos os seus amigos e conhecidos, para que a gente possa votar num bloco muito alinhado com o cidadão comum brasileiro, com o cidadão que produz, e demitir da política os deputados e senadores que estão lá a favor da gangue, só a favor de ficar mamando e sugando. Se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais.